Eu queria agradecer cada confrade aí que fez uso do microfone aí, que compartilhou, né? O Alê também, o Alê soltou um sopro bom aí, todos vocês, né? Muito legal falar de cada um e é muito gostoso, né, a gente poder participar desse processo e ir acompanhando o resgate de cada confrade, o sopro de cada confrade, a energia, e percebendo a mudança no sopro de cada um, e percebendo a mudança da visão, você percebendo esse paradigma aí se manifestando em cada confrade, você vendo desde essa fala de hoje assim, eu tenho pensado muito nesses confrades mais novos aqui, que a gente sabe que está vivendo um processo de dor, um processo de luto, né? Um processo confuso, né? Essa dificuldade. Eu peço assim aos confrades com mais tempo de caminhada aí, que tenha aí um pouquinho de paciência com o áudio, mas a gente precisa esclarecer sobre o processo, a gente precisa bater bastante em cima do processo, porque chega um monte de defunto bom aqui, e cara, quando começa a dar essas dores aí, da desinstalação dessa pensamentose, são vários que se assustam e vão embora. Vocês, eu não vou ficar citando o nick, mas se vocês forem lembrando aí, vocês já vão ver um monte de confrade que chegou legal, começou a falar tal, pá. Você fala, esse vai, daqui a pouco bate esses medos e a pessoa escolhe, opta por se afastar. Ela evita o próprio tratamento, ela evita o chamado, ela vaza. Então, há uma preocupação nossa de tentar deixar o mais claro possível para que o confrade entenda o que é que está ocorrendo, qual que é o chamado. O que é isso, né, cara? Perceber que isso que está ocorrendo consigo não é doença. Não é doença. A sociedade te chama de doente. Né? A sociedade fala que você está doente, que você precisa tomar remédio, um monte de coisa, fazer tratamento, sei lá. Mas não é, cara. Doença foi tudo aquilo que nós vivemos desde que entrou a palavra na nossa boca. Desde quando começaram a entrar as palavras dos adultos adulterados, começou o processo de doença. Então isso que a gente está tendo é um chamado para a cura, que aponta para a cura. É um chamado. Você foi chamado, ninguém escolheu ter uma crise iniciática. Ninguém escolheu ter depressão. Ninguém escolheu, num determinado momento, se ver assolado por uma solidão fora do comum, que você pode estar dentro de um estádio de futebol lotado e você não tem conexão energética com o ambiente, com as pessoas. Eu não sei se vocês sentiram isso, sabe? Você está rodeado. Foi uma das piores sensações que eu tive na vida, foi essa. Eu dentro de um clube aqui em São Paulo, um clube muito renomado, numa quermesse, mais de 2.000 pessoas lá dentro, e eu não tinha conexão com absolutamente nada. A sensação que eu tinha é que eu estava dentro de uma bolha e nada saía dentro dessa bolha e nada entrava. Um desespero total. Parece que até a voz das pessoas fica mais baixa. Parece que o som do ambiente fica mais baixo. Eu não sei se alguém aqui teve uma vivência dessa. Isso é uma coisa desesperadora, né? E você nunca vivenciou isso, né? Você vai falar com as pessoas, ninguém entende, né? Então é preciso entender que isso é um chamado. É um chamado de resgate, é um sopro. É um grito dessa consciência que somos, apontando que se você continua nesse processo, é morte certa. E veja bem, a morte pode ser a morte de 50 anos, de uma existência sem vida. Você morrendo todos os dias, para a vida. Quando que esse chamado é você morrer todos os dias para essa existência, em cima do ego, em cima da mente adquirida. Então compreender esse chamado, aceitar esse chamado, doa o quanto doer, é saber da promessa de cura. É perceber nesses homens e mulheres que vocês estão ouvindo falar, que vocês estão lendo, olhar a grandeza da mente, a qualidade de percepção de mundo, a sensibilidade e perceber que a sua mente não é diferente da mente desses homens e dessas mulheres. Esses homens e essas mulheres também iniciaram um processo com um chamado, vivenciaram o mesmo movimento e foram fiéis a esse processo, que começa sempre por uma crise iniciática,
seja essa crise iniciática pautada em cima de uma experiência, de uma vivência do absurdo, do tenebroso, tá? Ou o outro lado, que seria a bem-aventurança, um estado de maravilhamento, de profundo centramento, de uma paz que transcende todo o entendimento, mas que vem como uma amostra grátis. E que quando essa amostra grátis passa, tudo fica muito pequeno. Tanto a experiência do chamado pelo absurdo, quanto a experiência do chamado pela graça, depois que eles somem, porque eles não são eternos, eles são ali um momento, um período, o mundo não é mais o mesmo. Ah, pode ver, quem chegou pelo maravilhamento, ou quem chegou pelo absurdo, você já olha e fala, o que eu estou fazendo aqui? Você olha a maioria das situações em que você estava inserido e fala, cara, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu entrei nessa situação? E aí você sai cantando que nem os Paralamas do sucesso, né? Entrei de gaiato no navio, entrei pelo cano. Aí cai a ficha, né? Então tanto um como o outro te leva para isso. E aí, cara, começa a jornada. Depois do chamado, na realidade não é nem um chamado, né, cara? É uma intimada federal, né, cara? Ou você entra nisso daqui, ou eu te mato. Ou eu te mato, ou eu vou fazer você surtar de um jeito que não vai ter retrocesso, certo? Então, é um chamado intimado, certo? Aí inicia a busca. Inicia a busca porque você fica, como foi falado hoje aqui, não tem opção, cara. Porque essa crise iniciática te mostra o falso de tudo. Você bate o olho e fala, mas cara, o que eu vou fazer ali, cara? Não tem mais o que fazer ali, cara. Não tem como voltar para o antigo. Então eu tenho que me aventurar. E nós vamos começar com medo mesmo. Esse processo da busca vai pelo medo mesmo. Não tem jeito. É aquele lance, ou dá ou desce do mundo. Ou dá sequência na busca, ou sai fora do mundo, não vai ter jeito, porque o mundo já fica muito pequeno. O mundo fica muito pequeno, esse mundo não tem mais, né? Não tem mais como seguir. Então aí começa o processo que a gente dá o nome de busca. A gente não, né? O homem tem dado o nome de busca. Você começa essa busca por entendimento, primeiro, do que é que aconteceu. O que foi que balançou minha bananeira, velho? O que foi que balançou meu mundo? O que é isso aí, cara? Que coisa é essa aí, velho? De onde que veio? Como que surgiu? O que é isso aí? Você começa a querer entender primeiro o que é que está acontecendo, né? E aí é difícil porque dependendo dos lugares que você for, eles vão vir com cada lance na sua cabeça. Olha, isso é encosto, hein? Olha, você tem mediunidade, hein? Você precisa desenvolver, hein? Ó, você precisa fazer um pacto com Jesus. 6 sexta-feira. Isso é, deixa eu ver aqui no livro aqui. Você é esquizoide, maníaco, depressivo, bipolar, no seu... Dependendo dos lugares que você vai, em vez de abrir para você um processo de autoconhecimento, os caras vêm com rótulos absurdos. E que se você deixar a mente adquirida pegar e acreditar nesses rótulos, cara, aí dançou, né? Você passa na sala aí de um médico aí do jaleco branco que vira para você e fala assim, ó, falta lítio na sua cabeça e o resto da vida você vai ter que ficar tomando remédio. Nunca mais você vai poder parar de tomar remédio, tá? Todo mês você vem aqui pra gente controlar. Cara, se você acreditar nessa historinha aí, dançou, né? Então, também tem que ter um pouco de sorte aí nesse processo de busca e começar a cair em umas escolas aí que viram para você, como no caso da nossa aqui, que fala, não, meu irmão, seja bem-vindo à raça humana. Seja bem-vindo ao processo de reencontro consigo mesmo. Isso daí não é doença do jeito que eles estão falando, não. Você não é doente. Você é doente. Que está dormindo ainda dentro de você aí. Esse ente maior aí. Não é doença. Você é doente. Esse ente maior que ainda está em estado de semente aí dentro de você. Esse ente pode ser ciente se você permitir esse processo de busca. Então aí a gente começa essa busca. Nessa busca, começa a aparecer sem você esperar os materiais, as ferramentas que você necessita. Os mestres vão chegando.
as escolas iniciáticas vão se apresentando, os apoios necessários vão surgindo. Então, dessa busca, se há seriedade da sua parte, você vai encontrar o que lhe é necessário. Você se depara com o material que é necessário para que ocorra esse processo de ciência de si mesmo, de ciência das coisas que são as pedras de tropeço, que estão aí te atrapalhando, lhe causando toda essa confusão aí que te impediu de existir com liberdade, de andar com um chinelo mais folgado, uma calça mais folgada pelo mundo. A gente sempre ficou andando muito espremido. Então esse processo do chamado, da busca e do encontro, ele vai começar a apresentar a realidade dessa irrealidade que você tinha por você. E esse encontro com isso leva você a um outro estado, um outro estágio desse processo, que é o estado de perturbação. Começa lá no chamado, vai para a busca, da busca tem o encontro e é fatal. Encontrando o material, vai se instalar a perturbação. Por quê? Você não vai gostar nem um pouquinho do que vai ver. Mas não vai gostar mesmo, confrade. Não vai. Vai dar desespero. E aí você vai começar a praguejar contra o paradigma. Porque eu não queria ver que eu não sou nada daquilo que eu pensava. Eu não vou querer ver que minha família não é nada do que eu pensava. Eu não vou querer ver que o mundo não é nada do que eu pensava. Eu não vou querer ver que o trabalho que eu exerço não é nada daquilo que eu pensava. Eu não vou querer ver que todos os meus valores que eu tinha como valor não é nada do que eu pensava. Então vai causar perturbação. Vai causar perturbação. E a mente vai falar para você, sai fora, sai fora, sai fora, meu, o que você está pensando? Você vai ficar louco, é tudo maluco aí, é todo mundo uma farsa. Meu, a mente vai vir, vai atacar, vai tentar criar e vai gerar toda essa perturbação para que você não sente. E olha o fato, é fato. E você não é responsável por isso. Ninguém é responsável por isso. Porque todos estávamos dormindo. Ninguém bate numa pessoa que sofre de sonambulismo. Uma pessoa que sofre de sonambulismo, você tem que proteger ela. Você tem que tirar as coisas da frente dela para ela não se machucar. Então, quando ela acordar, você até pode passar para ela, né, velho? Ó, você está dormindo, estava andando dormindo. A mesma coisa aqui, você estava fazendo tudo de forma inconsciente. Você estava fazendo tudo em cima de valores de outras pessoas também inconscientes, que também estão dormindo e que estão passando seus sonhos, que não são nem seus sonhos, são sonhos herdados, são sonhos que vêm multigeracionais e vão passando para você como se fosse a realidade. Então, é cego cuidando de cego, né? Entende? Então você vai vendo isso e começa a perceber que você não tem culpa, e ninguém tem culpa disso. Mas até perceber isso, muita perturbação rolou. A mente vai começar a cobrar, como é que você não viu isso? Como é que você entrou nisso? Onde é que você estava com a cabeça? É engraçado que a mente fala assim, olha, onde é que você estava com a cabeça? Ela não fala onde é que você estava com o coração. Ela fala onde é que você estava com a cabeça. E aí a gente fica sofrendo e instala a culpa, instala o remorso. Então veja, esse é o início. Essa perturbação. E o processo do paradigma é interessante, que se você começa a ouvir e prestar atenção a essa perturbação, porque veja bem, o paradigma é uma ferramenta para te dar condições de sentar você com a perturbação. Ele é uma ferramenta para te dar condições de você parar de sair correndo atrás do pai, da mãe, do médico, do pastor, do padre, do psicólogo, do livro de autoajuda, do Krishnamurti, do Osho, do raio que o parta. Ele é um material para te dar condições de você sentar com a perturbação. Do que for, do que você fazia uso, porque a gente também pode fazer uso da espiritualidade para não entrar em contato com a real espiritualidade, que é a capacidade de sentar com a perturbação, compreender essa perturbação e, através dessa compreensão da perturbação, ter uma transcendência dessa perturbação.
e chegar mais próximo desse estado da consciência que somos. Então veja que o movimento do paradigma, ele te leva de uma perturbação a um outro chamado. Quando saiu de uma perturbação, há um outro chamado para uma outra faceta que não era percebida. E aí começa de novo, busca para compreender esse novo chamado. Aí você encontra material que responde a essa busca. E nova perturbação. Porque aí você vai ter que olhar o que é que precisa sair da sua vida. Percebe? Então a gente fica um bom tempo dentro desse processo, chamado busca, encontro, perturbação. Chamado busca, encontro, perturbação. E a mente vai falar que não está acontecendo nada. A mente vai falar que não está acontecendo nada. Mas na realidade está ocorrendo uma retomada de consciência em cada chamado que é aceito, em cada busca que é aceita, em cada encontro que é aceito, em cada perturbação que é aceita, vai ocorrendo a reinstalação dessa consciência e a desidentificação com essas manias, tendências, esses comportamentais nossos que foram sempre inconscientes e inconsequentes. Isso vai ocorrendo até um determinado em que há um deslumbramento. Onde há um maravilhamento, onde há uma percepção da realidade, do sopro, de Deus, do nome que você queira dar. E aí, tudo isso que você ouviu desses confrades, sejam através dos livros, seja através dos áudios, aí sim passa a fazer sentido, porque até então é só uma mente adquirida ainda. Mas isso é o processo. Esse processo vai levar a gente para um estado de centramento dessa energia vital nossa, que estava se derramando através de você seguir exigências descabidas do próprio ego, da própria mente, da mente dos familiares, da mente dos amigos, da mente da sociedade. Essa energia, com esses sentidos, com essas emoções, com esses sentimentos, com todos os seus instintos devidamente regenerados por esse processo de chamado, busca, encontro, perturbação, isso, quando a gente menos espera, há a manifestação desse deslumbramento, de uma vivência religiosa, de uma experiência espiritual, algo que não é dessa dimensão tempo, espaço, mente, lógica, razão. E aí abre-se é uma outra dimensão, é um outro mundo, é um outro estado de ser, onde há uma profunda gratidão pelo processo, onde há uma profunda gratidão pela dor, onde há uma profunda gratidão pelo sofrimento, e onde há uma certeza incrível de que o tempo todo você estava amparado e que você está amparado. Cai-se num momento em que a única palavra que fica reverberando direto no coração é: tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. O mundo não é isso que eu via com a minha mente lógica e racional. O mundo não é nada disso. Como canta lá o Nando Reis, que ele canta aquela música lá: o mundo é bom, Sebastião. O mundo é bom, Sebastião. Então, nesse deslumbramento, nesse reencontro, nessa manifestação dessa consciência que somos, que não tem como a gente falar sobre isso, e não há necessidade de falar, porque quem viveu isso, um olhar no olhar do outro, sabe o que o outro está falando. Então aí passa a ser uma outra dimensão, mas até lá há trabalho a fazer. Há que aceitar esse chamado, há esse processo de busca, há esse encontro, há os desencontros também, que a gente aprende muito com esses desencontros, que são o que a gente aqui chama de saidinhas do ser. O Alt aprendeu muito mais com as saidinhas do ser dele e com as dores que vieram dessas saídas do ser, do que, nos acertos. Você aprende muito mais. E desse deslumbramento a gente vai encontrando repouso. Vai ocorrendo um repouso, porque vai sumindo a resistência. Esse sumir da resistência é o silêncio. A mente adquirida, quando escuta em silêncio, pensa que é não ter barulho. Não, silêncio
é a ausência de qualquer resistência ao que é. É a ausência de resistência a qualquer coisa que esteja se manifestando como um fator de mestre, de maestria, de depuração, disso que a consciência sente que precisa sair para que ela possa se manifestar em toda a sua plenitude. Cada corpo desse aqui é uma manifestação da consciência. A consciência só pode se manifestar, só pode trazer o não manifesto através dessa manifestação que somos. Mas só quando essa manifestação que somos está livre, está descondicionada de toda essa herança transcultural aí, geracional aí. Quando está livre disso, quando está livre dos próprios desejos, das próprias escolhas, quando há o repouso, pousar lá atrás, onde você estava antes, né? Repouso, aonde você sempre esteve, onde a gente sempre teve. Então, é um processo que é maravilhoso. O Alt não tinha a percepção de mundo que hoje tem. Você for pegar qualquer desses homens, eles não tinham a percepção até ter a iluminação deles. Esse processo aqui, esse chamado aqui aponta para isso. Para a iluminação desses cantos escuros da mente aí. E se tiver a coragem, a seriedade, a paixão e a paciência, o respeito ao sopro, o respeito ao ritmo e o respeito também a essa mente adquirida. Quando eu digo respeito à mente adquirida, é de não brincar com ela. Saber que ela tem uma potência fora do comum. Ela tem um poder de ludibriar a gente, tirar a gente do processo muito grande. Então também precisa respeito com ela. Respeito nesse sentido aí, de não vacilar. Porque se vacilar, ela te leva a abortar esse processo. E aí pode ser que não tenha outro chamado e nem a continuidade de busca. Tá bom? Então quem estiver aí no início do processo, vai na manha do gato aí. Vai na manha do gato, né? Tá difícil, recorre aos confrades, recorre ao material, mas vai. Vá com calma, mas vai. Vai observando o cabeção aí, porque muita coisa boa tem para vir. A gente brinca aqui sempre nos nossos áudios. Continua voltando que mais pele de cobra vai ficar pela estrada. Na mente adquirida a gente é uma cobra. É uma cobra. Então veja, essas peles de cobra vai cair e a própria cobra vai cair. A própria cobra vai cair. Só que quando essa cobra cair, você pode levantar ela. E se você parar para olhar, o símbolo da medicina é a cobra. Então é levantar essa cobra aí, né? Trazer luz. Aí a parada é completamente diferente.